boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos que estão ao vivo conosco. Eu sou a Bárbara, sou enfermeira, componho a área técnica de saúde da mulher, aqui da Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde. E hoje nós trouxemos, no último dia de outubro, né, finalizando toda a programação que nós já viemos todo mês trazendo aí em parceria com o Telesaúde diversas web palestras e discussões voltadas para a saúde da mulher. Hoje nós trazemos esse tema, que é um tema que é muito esperado, é um tema que está bem aquecido, né? Todo mundo está nos procurando para tirar dúvidas em relação às últimas portarias que saíram relacionadas à rede materno-infantil. Nós sabemos que nos últimos anos nós tivemos aí algumas mudanças, né? Teve a Rede Cegonha, tivemos a Rame e agora veio a Rede Aline, com algumas inovações que nós vamos apresentar hoje para vocês, mas de antemão nós também queremos expor que tem muitos detalhes que ainda estão por vir, o Ministério da Saúde ainda está atualizando muitas coisas para nós estamos ainda também no aguardo do lançamento do manual para as habilitações, então nós trouxemos esse momento hoje, e hoje está toda a equipe aqui, para nós podermos nos aproximar e começar a trabalhar as coisas que são importantes nós trabalharmos nessa fase que nós nos encontramos agora. Então, a equipe está à disposição, nós estamos disponíveis para auxiliar as regionais, as equipes de saúde, mas nós ainda temos muitos detalhes a esclarecer para poder, de fato, estruturar tudo que vem sendo proposto pela Rede Ali. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana, que vai iniciar a introdução da nossa apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a tela cheia. Tirar a barrinha para sair. Não, já saiu. Então, só para contextualizar, hoje nós vamos falar um pouquinho também de mortalidade materna, né? Para contextualizar o que é importante nós discutirmos nas próximas fases, dados epidemiológicos, os parâmetros e a capacidade instalada, uma linha do tempo até onde nós chegamos, né? Uma introdução sobre a Rede Aline, as fases da implementação dessa rede, os detalhes sobre o grupo condutor, que também é uma dúvida que a gente vem recebendo bastante, e um spoiler aí sobre a nossa linha materno-infantil de Santa Catarina, que está prestes a ser lançada, tá bom? Então, fiquem conosco. Vou passar para a Ju. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana, médica de família, e faço parte da área técnica da saúde da mulher e da Diretoria de Atenção Primária do Estado. Eu vou começar falando para vocês brevemente sobre mortalidade materna, já que a Rede Aline traz, né, dentro das suas metas, uma meta importante relacionada à mortalidade materna, que é reduzir em 25% a taxa de mortalidade materna até 2027. Então, para a gente começar conceitualmente, é o conceito definido pela Organização Mundial de Saúde, mortalidade materna é o óbito de uma mulher durante o período gestacional e até 42 dias após o término da gestação, por alguma causa relacionada à gravidez, ao parto e ao puerpério. E quando a gente fala de causa, a gente fala de causas diretas e causas indiretas, né? Eu vou trazer um pouquinho desse conceito para vocês. Então, as causas diretas relacionadas à mortalidade materna são causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério, como, por exemplo, a hemorragia durante o parto ou pós-parto, as doenças hipertensivas relacionadas à gravidez, eclâmpsia, infecções no período puerperal, ou até mesmo o aborto inseguro, né? Essas seriam as causas diretamente relacionadas a condições obstétricas. E nós temos também as causas indiretas, que são causas relacionadas à gestação, mas que têm relação com alguma condição clínica pré-existente, que de alguma forma se agravou por conta da gestação. E aí a gente fala de, por exemplo, doenças infecciosas, tuberculose, HIV, pacientes previamente portadores de hipertensão, diabetes. Essas seriam, então, as causas indiretas de mortalidade materna. Aqui eu trago para vocês um pouquinho dos dados epidemiológicos.
E é importante a gente pensar que a taxa de mortalidade materna, ela é um indicador que traduz um pouco da qualidade da assistência e também do acesso aos serviços de saúde nesse período gravídico puerperal. Daí a importância da gente monitorar, né? E a ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propôs uma meta, né, de reduzir os óbitos maternos para 30 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos até o ano de 2030. Né? Só para contextualizar, as taxas de mortalidade, elas, nos países desenvolvidos, elas variam em torno de 4 a 15 mortes a cada 100 nascidos vivos. No Brasil, 100 mil, a cada 100 mil nascidos vivos. No Brasil, no ano de 2021, a gente teve uma taxa alta de 107, né, óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos. É claro que isso teve relação com a pandemia. No ano seguinte, essa taxa reduziu, mas ainda continua sendo uma taxa preocupante de 56 óbitos. Essa seria uma média nacional que ainda está distante de cumprir essa meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável proposta pela Organização Mundial de Saúde, né? Se a gente olha para o nosso estado de Santa Catarina, a média do estado é uma média considerada aceitável, né? Está dentro do que está proposto na Programação Anual de Saúde do Estado, que é chegar a 28 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos até 2027, e, de certa forma, dentro também do que está previsto ali pela Organização Mundial de Saúde. Aqui eu vou, no próximo slide, a gente tem esses dados são da DIB de 2024, então, em 2022, a taxa do nosso estado foi de 28,5 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, e em 2023, 31 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. No entanto, se a gente fizer uma análise mais detalhada, considerando, vou tentar fazer um zoom aqui. Apesar de termos uma média boa, se a gente olhar por região, a gente percebe que temos ainda algumas regiões com taxas preocupantes, né? 53, 74, 83 e até 104 mortes a cada 100 mil nascidos vivos no ano de 2023. Então, isso demonstra a necessidade da gente focar nessas áreas que tem taxas de mortalidade mais alta e que a gente sabe que são vazios assistenciais. Então, monitorar a taxa de mortalidade é uma forma também de entender como a assistência à saúde da mulher nesse período está sendo realizada. Né? Vou voltar um slide aqui, anterior, que coloca a proporção das causas diretas e indiretas. No ano de 2022, as causas diretas foram um pouquinho maior, 64%, e as indiretas 35%. E já em 2023, uma certa equivalência, né? 46% das diretas, 50% das indiretas. As causas diretas, ambas são sensíveis às ações de saúde, às estruturações e ao acesso aos serviços, mas as diretas têm muito mais relação com a linha de cuidado materno exatamente, né? As causas indiretas, além de ter relação também com a linha de cuidado materno, também tem relação com outras linhas de cuidado, porque a gente está falando de condições pré-existentes à gestação, né? Esse só trouxe para termos uma noção. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, só para introduzir o tema, né, falando dessas taxas, já que é uma meta da Rede Aline, de reduzir 25% os óbitos maternos até o ano de 2027. E ainda mais importante, tem a meta de reduzir em 50% a mortalidade em mulheres negras, né? E sabendo que essa meta vai exigir compromisso de todos, é uma meta ambiciosa para o nosso estado, para o país. Então, exige o comprometimento dos gestores, dos profissionais de saúde, dos cidadãos, né?
e focando nessas regiões com taxas mais altas, com vazios assistenciais, para que toda gestante, independente da sua raça e da sua localização, ela possa receber que ela tenha acesso e receba o cuidado que ela precisa na hora certa. Então é isso, vou passar para minha colega Fran. É aqui, Fran? Isso, obrigada. De nada. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Franciele, sou enfermeira, também faço parte da técnica da saúde da mulher e vim trazer um pouquinho para vocês agora, para iniciar, um pouco sobre os parâmetros, né, que são os parâmetros que a gente utiliza para poder fazer um diagnóstico da região, para podermos analisar qual é a fragilidade, onde é que a gente precisa atuar melhor, onde é que a gente tem que verificar os pontos de atenção, a capacidade instalada, o vazio assistencial. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza para poder calcular a necessidade dos leitos de UTI neonatal em uma região, a gente faz o cálculo mais ou menos de 2 leitos para cada 1.000 nascidos vivos, né? Esse é o parâmetro que a gente utiliza. Para calcular os leitos das unidades de cuidados intermediários neonatais convencionais, é o mesmo cálculo, 2 leitos para cada 1.000 nascidos vivos. Para os leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal canguru, que é o CINCA, a gente usa o parâmetro de 1 leito para cada 1.000 nascido vivo. Para o centro de parto normal, ele já é baseado em cima da população daquela região, da quantidade de habitantes. Então, hoje, em uma região que possui de 100.000 a 350.000 habitantes, a gente utiliza o cálculo para um centro de parto normal. Mas de 350.000 a 1 milhão de habitantes, 2 centros de parto normal. De 1 milhão a 2 milhões, 3 centros de parto normal. E de 2 a 6 milhões, 4 centros de parto normal. Já para casa de gestante, bebê e puérpera, a gente sempre vincula a necessidade de uma casa de gestante, bebê e puérpera para um hospital de referência para parto, para gestação de alto risco, né? Então, o cálculo é baseado nos locais que existem referência para parto, para gestação de alto risco. Como é que a gente calcula esse número esperado de gestantes de uma região, então? A gente sempre utiliza o total de nascidos vivos por residência no ano anterior, mais 10%. E com esse número de esperado de gestantes já calculado, a gente espera que desse número, 85% vai ser de gestantes de baixo risco, risco habitual, e 15% serão de gestantes de alto risco. Na nova portaria da Rede Aline, veio publicado um parâmetro de 5.000 ou 4.000 nascidos vivos, né, por residência, com justificativa no caso de 4.000 nascidos vivos, para que a gente possa habilitar um ambulatório de gestação e puerpério de alto risco e um ambulatório de segmento, que seria preferencialmente para as crianças egressas de UTI neonatal ou de algum leito de cuidado intermediário, né? Porém, como não veio esse manual instrutivo ainda, e a gente não sabe se vai ter alguma mudança de parâmetro ou algum outro parâmetro adicionado, a gente acabou não colocando aqui para passar para vocês, mas esse parâmetro existe nesse momento e foi publicado na portaria, né? Mas muitos estados estão reclamando desse parâmetro de nascidos vivos, que foi considerado um parâmetro, pela maioria dos estados, como um parâmetro alto para a realidade do Brasil, porque com esse número, como daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, as macro-regiões, a capacidade instalada, isso vai ficar bem evidente, que nós temos regiões, por exemplo, que não alcançam, às vezes, nem 3.000 nascidos vivos naquela região. Então, a gente não conseguiria habilitar esses serviços nelas, né? Então, agora eu vou começar para mostrar para vocês um pouquinho da capacidade instalada atual que a gente tem da rede materno-infantil em Santa Catarina. Vamos começar pela macro-região do meio-oeste, então, que é uma macro composta por 3 regiões de saúde. A gente tem nesse azulzinho mais clarinho aqui em cima, então, o Alto Vale do Rio do Peixe. No meio temos o meio-oeste, a região do meio-oeste, e mais aqui na ponta a gente tem o Alto Uruguai Catarinense. Então, hoje, eu coloquei algumas legendas para tentar facilitar e vou explicando para vocês um pouquinho o que a gente quer passar para vocês como um diagnóstico atual dessas macro-regiões, né? O que a gente tem nesse momento do serviço da rede materno-infantil. Então, lá no Alto Vale do Rio do Peixe, em Curitibanos, a gente tem o Hospital Hélio Anjos Ortiz, que é um hospital hoje habilitado pelo Ministério da Saúde como referência para parto, para gestação de alto risco, que possui também um ambulatório para atendimento dessas gestantes. Ele também possui nele capacidade instalada com UTI neonatal,
com unidade de cuidado intermediário convencional, unidade de cuidado intermediário canguru e uma casa de gestante, bebê e puérpera vinculada ao hospital. Já no Alto Uruguai Catarinense, em Concórdia, a gente tem no Hospital São Francisco, né, uma referência para gestação de alto risco, com um ambulatório para essa gestante, para essa região, porém não sendo nesse momento habilitado pelo Ministério. Então, ali a gente tem que ver essa possibilidade de habilitação, né? Mas que ele acaba atendendo devido a uma deliberação da CIB 500 de 2014, ofertando consultas, exames e realizando parte dessa gestante. Nesse hospital, a gente também tem leite de UTI neonatal. A região de saúde nessa macro que nos chama atenção é a região do meio oeste, porque nela a gente pode observar que nós só temos um serviço da rede materna infantil, que é o Centro de Parto Normal que fica em Joaçaba, no Hospital Universitário Santa Terezinha. Nós não temos nessa região nenhum serviço de referência e prestação de alto risco habilitada, não temos nenhuma casa de gestante de puérpera, não temos UTI neonatal, unidade de cuidado intermediário. Então, são uma das ações, né, que a gente precisa agora, nesse momento que a gente está da nova portaria, avaliando para poder fazer um novo desenho dessa macro-região. Então, hoje, a gente teria nessa região uma necessidade da macro, na verdade, de 5 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de UTI de cuidado intermediário convencional e 5 leitos de UTI de unidade de cuidado intermediário de canguru. E pelo número de habitantes da macro-região, nós poderíamos ter mais 2 centros de parto normal. E, consequentemente, tendo as 3 referências, né, prestação de alto risco, poderíamos também ter 3 casos de gestante, bebê e puérpera. Como o parâmetro que a gente recebeu da Rede Aline, nessa macro-região, a gente já consegue visualizar como o parâmetro ficou alto, porque a gente conseguiria habilitar somente um serviço, né, de ambulatório de gestação e puerpério de alto risco e um serviço de ambulatório de segmento das crianças, né, que seria na região do Alto Vale do Rio do Peixe, que mesmo assim não chega no 4.000 nascidos vivos. A gente teria, pelo último dado, 2023, 3.800 nascidos vivos nessa região de saúde. Mas, como a justificativa, a gente acredita que talvez conseguisse habilitar. Porém, na região do meio oeste e no Alto Uruguai Catarinense, a gente tem um número muito baixo de nascidos vivos. Então, a gente não conseguiria habilitar e teria que rever como é que seria feito o financiamento, o custeio desse serviço. Agora, na macro, região de saúde, Planalto Norte e Nordeste, nós também temos 3 regiões de saúde, né? Temos o Planalto Norte, que a gente tinha esse amarelinho mais forte, temos o Nordeste, naquele um pouquinho mais fraco, e logo embaixo o Vale do Itapocu. No Planalto Norte, nós temos, então, em Mafra, né, a maternidade Dona Catarina Cus, que aqui atende referência para alto risco, também atende devido a essa deliberação do CIB 500 de 2014, ela também não é uma maternidade habilitada pelo Ministério da Saúde neste momento, também tem um ambulatório, prestação de alto risco, é uma maternidade que também possui leitos de UTI neonatal, possui leito de unidade de cuidado intermediário convencional e leito de unidade de cuidado intermediário canguru. Já na região Nordeste, nós temos em Joinville, então, se concentram, né, as referências nesse município, e a gente possui a maternidade da Cirvagas. Nela, a gente possui uma referência à prestação de alto risco habilitada pelo Ministério da Saúde. Possuímos leitos de UTI neonatal, leitos de U5, leitos de U5. Temos casos de gestante, bebê e puérpera também. E ainda em Joinville, temos no Hospital Infantil Gester Amarante Faria, 20 leitos de UTI neonatal, que também dá suporte para essa região. No Vale do Itapocu, em Jaraguá do Sul, a gente tem o Hospital Jaraguá, que também é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde como referência para alto risco. Também possui leitos de UTI neonatal, temos leitos de cuidado convencional, cuidado intermediário convencional, que é o 5, e temos leitos também de unidade de cuidado intermediário canguru. Nessa região, então, que a gente observa é que nós não temos nenhum centro de parto normal, poderíamos ter, pelo número de habitantes, até 5 centros de parto normal nessa macro-região. A gente possui uma só casa de gestante, bebê e puérpera, poderíamos ter pelo menos mais 2, né, vinculadas à unidade de referência da gestação de alto risco. Temos a necessidade também de ter 2 leitos de UTI neonatal ainda na macro-região, mais 10 leitos de unidade de cuidado intermediário convencional e mais 8 leitos de unidade de cuidado intermediário canguru. Pela nova portaria, nessa macro-região, nós iríamos conseguir habilitar, pelos números de nascidos vivos de todas elas, 3 ambulatórios de gestação puerpéria alto risco e conseguiríamos habilitar 3 ambulatórios de segmento para as crianças.
Na Grande Florianópolis, então, a gente já consegue ver pelo mapa que a Grande Florianópolis é uma macro e uma região somente, né? Que os serviços se concentram basicamente em Florianópolis ou ao redor, então os outros municípios acabam ainda ficando distantes desses serviços de referência, né? Temos, então, no município de Biguaçu, o Hospital Regional de Biguaçu, em que ele acaba, hoje ele não é habilitado para alto risco, mas ele também atende, ele tem uma deliberação da CIB, acaba atendendo somente as gestantes do seu município nesse hospital, né, com o ambulatório, e só fazendo parte de quem ele atende no seu ambulatório. Mas mesmo assim, hoje ele não consegue atender a demanda do seu próprio município, e as outras gestantes acabam sendo atendidas pela policlínica do município, que, se não me engano, tem 2 obstetras que atendem também lá. E aí essas gestantes que são atendidas na policlínica são encaminhadas para parto para fazer no Hospital Regional de São José, que sempre foi a referência antes de existir o Hospital em Biguaçu, né? Então, em Biguaçu também temos leitos de UTI neonatal também na maternidade. E no Hospital Regional de São José, que fica em São José, então, a gente também tem um serviço de referência para alto risco, é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde. Ele também possui leitos de UTI neonatal e possui leitos de unidade de cuidado intermediário convencional. Em Florianópolis, nós temos a Carmela Dutra e temos o Hospital Universitário, que são habilitados para gestação de alto risco também tem ambulatório atuante. Na Carmela Dutra também temos, além como referência para alto risco, leitos de UTI neonatal, e no HU nós temos, então, leite de UTI neonatal também e leite de unidade de cuidado de intermediário convencional. Lembrando também que em Florianópolis também, acabamos tendo no hospital infantil também 10 leitos, né, para ajudar no atendimento da região de UTI neonatal e de unidade de cuidado intermediário convencional. Então, nos chama a atenção que é uma macro que tem muitos leitos de UTI neonatal, por exemplo, né, mas nós não temos leitos de cuidado intermediário canguru, não temos casa de gestante bebê e puérpera, não temos centro de parto normal, sendo que pela população a gente poderia ter até 3 centros de parto normal, mais, na verdade, mas no mínimo isso, né? Lembrando que os parâmetros que eu apresentei anteriormente para vocês, eles são para nos dar um mínimo de atendimento que seria necessário, mas sempre poderíamos ter mais, né? Eles são para nos dar um norte, basear um plano de ação, né? Mas a gente pode sempre planejar mais conforme a necessidade, até porque as macro-regiões têm as suas individualidades, têm suas realidades diferentes, né? Casa de gestante bebê e puérpera, então a gente poderia ter até 4 nesse momento, pelo serviço de referência para alto risco que a gente tem. Temos a necessidade de habilitar, né, se conforme for visto o desenho, o Biguaçu também queira, para poder se habilitar para o novo desenho da Rede Aline. E temos, pela quantidade de habitantes da macro, podemos ter até 3 ambulatórios de gestação e puerpério de alto risco e até 3 ambulatórios de segmento para atender as crianças. Então, neste momento, a gente não teria, pelo parâmetro, a necessidade de ter mais leitos de UTI neonatal, mas não quer dizer que a gente não possa ter, né? E temos a necessidade de 4 leitos de unidade de cuidado intermediário convencional e 14 leitos de unidade de cuidado intermediário canguru. Na macro da Foz do Rio Itajaí, então que também é uma região, né? A macro é uma região. Nós temos hoje o Hospital Marieta, em Itajaí, que é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde, que realiza como referência a prestação de alto risco, né? Que realiza o parto dessas gestantes. Nesse hospital, a gente também tem leitos de UTI, temos leitos de cuidado intermediário convencional e temos leitos de cuidado intermediário canguru. O Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, até o momento ainda faz parte do desenho, porque a gente está revendo toda a situação com a nova portaria, porém ele já nos encaminhou um ofício que ele não tem mais interesse em ser referência para alto risco, né? Ele atendia devido a uma deliberação também, a CIB 500 de 2014, mas ele não tem mais interesse nesse atendimento. Então, a gente tem que rever um outro ponto de atenção dentro da macro da Foz do Rio Itajaí para poder fazer atendimento dessa gestante. O Hospital Ruth Cardoso também possui leitos de UTI neonatal. Nessa macro, a gente também não tem nenhuma casa de gestante bebê e puérpera e nenhum centro de parto normal, né? Sendo que pela população nós poderíamos ter até 2, né? Podemos ter 2 centros de parto normal, deveríamos ter mais 4 leitos de UTI neonatal, mais 12 leitos de unidade de cuidado intermediário convencional e mais 6 leitos de unidade de cuidado intermediário canguru. Pela portaria da Rede Aline, então, a gente poderia ter 2 ambulatórios, né,
de gestação e puerpério alto risco e 2 ambulatórios de segmento para as crianças. Lembrando que o ambulatório nessa macro é feito para a gestação de alto risco, ele é realizado na Univale, né, que é um contrato com o Estado, em que é atendido, onde são atendidas as gestantes, no modelo PASA, multidisciplinar, que é um ambulatório que foi implantado junto com planificações, onde a gente está atuando nesse momento, nessa macro-região. Então, a Macro-Sul, ela é dividida em 3 regiões de saúde, né? A gente tem a região de Laguna, que é essa primeira, o vermelhinho mais escuro, seguido da Carbonífera e do Extremo Sul. Na região, então, de Laguna, a gente tem Tubarão, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde como referência para alto risco. Nele, a gente também tem leitos de UTI neonatal. Na região Carbonífera, em Criciúma, nós temos no Hospital Materno Infantil Santa Catarina também, um hospital com referência para alto risco, mas que esse não é habilitado, até devido a essa deliberação 500 de 2014. Nele, a gente também possui UTI neonatal, unidade de cuidado intermediário convencional. E no Extremo Sul, em Araranguá, a gente possui, então, o Hospital Regional de Araranguá, que também é referência para alto risco, devido à deliberação 500 de 2014 também, que também possui leitos de UTI neonatal. Nessa região, então, a gente também não tem nenhum leito de unidade de cuidado intermediário Canguru, não possuímos nenhuma casa de gestante bebê e puérpera e não temos nenhum centro de parto normal, né? Sendo que pela população da região Macro-Sul, da Macro-Região Sul, a gente poderia ter 5 centros de parto normal, deveríamos ter pelo menos, né, 3 casas de gestante bebê e puérpera, até pelos 3 centros de referência para alto risco. Ainda há necessidade de ter mais um leito de UTI neonatal, mais 13 leitos de unidade de cuidado intermediário convencional e mais 11 leitos de unidade de cuidado intermediário Canguru. E seria possível, pela nova portaria, então, a gente conseguir habilitar nessa macro 2 ambulatórios de gestação e puerpério de alto risco e 2 ambulatórios de segmento das crianças. Sendo que, neste momento, estaria faltando um, né, que nós temos 3 regiões. Então, a gente também teria que ver como é que iria fazer o financiamento e o custeio desse ambulatório, dessa outra região que não seria contemplada pelo parâmetro que foi dado pelo Ministério da Saúde devido ao número baixo de nascidos vivos. A macro-região, então, da Serra Catarinense, que também é uma região, como Foz do Itajaí, como a Grande Florianópolis, né? Ela possui, então, os serviços da rede materno-infantil praticamente todos concentrados no Hospital Maternidade Teresa Ramos, que é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde, para referência para parte de gestação de alto risco, que também tem um ambulatório que funciona no modelo PASA, como é em Itajaí, com uma equipe multidisciplinar. Temos leitos de UTI neonatal nesse hospital, temos leitos de unidade de cuidado intermediário convencional, leitos de unidade de cuidado intermediário Canguru, temos uma casa de gestante bebê puérpera vinculada a essa maternidade como referência de alto risco, e temos também na região, no município de Lages, o Hospital Seara do Bem Materno Infantil, que também possui leite de UTI neonatal, que dá suporte para toda a macro-região. No que nós não temos essa macro, então, é um centro de parto normal, que nós deveríamos ter um centro de parto normal, pelo menos. Neste momento, não teria, pelos parâmetros que eu apresentei para vocês, a necessidade de acrescentar leite de UTI neonatal e nem um leite de cuidado intermediário convencional. Precisaríamos de um leito de cuidado intermediário Canguru. Porém, nessa macro, a gente não alcança o número de nascidos vivos mínimos de 4.000. Então, a gente teria 3.243 nascidos vivos nessa macro-região com os dados de 2023. Então, neste momento, a gente não conseguiria habilitar um ambulatório de segmento para criança e nem um ambulatório de gestação e puerpério de alto risco. Também teria que ser revisto e estudado como é que seria feito o financiamento e o custeio desses ambulatórios nessa macro-região. Na macro, região de saúde do Vale do Itajaí, que ele é dividido pelo médio vale do Itajaí, que é esse verdinho mais claro, e o alto vale do Itajaí, que é o verdinho um pouquinho mais escuro. No médio vale do Itajaí, então, no município de Blumenau, nós temos o Hospital Santo Antônio, que é um hospital habilitado pelo Ministério da Saúde como referência para alto risco, que tem ambulatório para essas gestantes. Ele também possui leito de UTI neonatal, possui leito de cuidado intermediário convencional, possui leito de unidade de cuidado intermediário Canguru. Ainda no Médio Vale, nós temos em Brusque o Hospital Azambuja, o Hospital Imigrantes,
ambos com UTI neonatal, e o Azambuja também possui leite de cuidado intermediário convencional e leite de cuidado intermediário canguru. Na região do Alto Vale, a gente tem em Rio do Sul o Hospital Regional do Alto Vale, que também é habilitado pelo Ministério da Saúde para poder realizar atendimento como referência, né, à gestação de alto risco, também tem um ambulatório, possui também UTI neonatal, possui unidade de cuidado intermediário convencional e unidade de cuidado intermediário canguru. Nessa macro, a gente não possui nenhum centro de parto normal e nenhuma casa de gestante bebê e puérpera. Poderíamos ter, pela população, 3 centros de parto normal e deveríamos ter pelo menos 2 casas de gestante bebê e puérpera nesses 2 centros, né, 2 regiões que têm a referência para alto risco. Nesse momento, a gente não necessitaria de leite de útero neonatal, que seria suficiente para a região. Precisaríamos de mais 2 leitos de UTI, de unidade de cuidado intermediário convencional e 3 leitos de unidade de cuidado intermediário canguru. E pela nova portaria, poderíamos ter até 3 ambulatórios de segmento para as crianças e 3 ambulatórios de gestação puerpério alto risco. Na macro-região de saúde do Grande Oeste, temos 3 regiões de saúde. Pelo mapa, a gente já consegue ver que é uma região com um território bem grande, com municípios bem distantes, né, das referências. Então, a gente tem a região do extremo oeste, que é esse amarelinho aqui na ponta, seguido da região oeste e seguido da região de Xanxerê. O extremo oeste, a gente consegue observar que não temos nenhum serviço da rede materno-infantil, não temos referência para alto risco, não temos ambulatório, não temos UTI neonatal, casa de gestante, centro de parto normal, nenhuma unidade de cuidado intermediário. Então, ele realmente é um vazio assistencial, é algo que a gente precisa, que chama a nossa atenção, que precisa, né, de um plano de ação urgente para poder intervir, poder programar e planejar o que a gente precisa para dar suporte e qualidade de atendimento para essa população dessa região. Hoje, as gestantes de alto risco do extremo oeste são referenciadas para as demais regiões justamente porque nós não temos esse atendimento, mas a distância territorial é muito grande. Então, hoje, uma gestante que fica no extremo oeste tem que se dirigir para Chapecó ou para Xanxerê para poder receber atendimento, né? Então, a gente possui em Chapecó, na região do Oeste, que é o Hospital Regional do Oeste, ele é habilitado pelo Ministério da Saúde para atendimento para gestação de alto risco, ele possui ambulatório e ele também possui leitos de UTI neonatal. Em Xanxerê, o Hospital Regional São Paulo, a SEC, né, ele é um hospital que faz atendimento para gestação de alto risco, porém ele não é habilitado também, ele faz o atendimento a essas gestantes devido a uma deliberação 500 de 2014. Ele possui também leitos de UTI neonatal, possui unidade de cuidado intermediário convencional, unidade de cuidado intermediário canguru. Nós não temos em nenhuma das regiões da macro casa de gestante bebê e puérpera, que deveríamos ter 3 referências para alto risco, né? Pela população, poderíamos até ter 4 centros de parto normal. E de leitos de UTI, temos a necessidade hoje de implantar mais 5 leitos de UTI neonatal nessa macro, 16 leitos de unidade de cuidado intermediário convencional, 9 leitos de unidade de cuidado intermediário canguru. E pela portaria, pela nova portaria, nós poderíamos ter um ambulatório somente de segmento e um ambulatório de gestação e puerpério alto risco. Só conseguiríamos habilitar somente em Chapecó, né, na região do Oeste, se fosse em Chapecó, a gente já tem um ambulatório funcionante, justamente pelo número de nascidos vivos, que é a única região que consegue alcançar o número do parâmetro que o Ministério colocou na portaria da Rede Aline. Então, é onde a gente vê essa dificuldade, né, da gente conseguir hoje manter até os serviços que existem, habilitando esses ambulatórios que hoje existem, porque nem todos conseguiram entrar devido a esse parâmetro tão alto que veio na Rede Aline, né. Então, acho que ficou bem claro que possuímos vários vazios existenciais, precisamos fortalecer diversos pontos, habilitar diversos serviços para poder contribuir e com a qualificação do atendimento para essas pacientes, para as gestantes, para os recém-nascidos, para que a gente possa ter um atendimento de qualidade. E é isso. Vou passar para minha colega Márcia agora. Então,
Então, gente, a Fran contextualizou um pouco de como que tá as nossas regiões hoje em Santa Catarina, né? Referente à capacidade instalada, o que seria ideal, o que a própria rede, através da Rede Aline, o que nós poderíamos ter, né? Na linha do tempo, nós trouxemos, então, como que foi essa trajetória em Santa Catarina, desde que foi lançada a Rede Cegonha lá em 2011, né, até o momento que nós nos encontramos hoje. Então, como eu falei no início, né, a gente tem um marco inicial, que é a Rede Cegonha, que traz os seus componentes, que prioriza e dá luz para uma reflexão do cuidado desde o pré-natal até o puerpério, né? E depois nós tivemos, então, a portaria da RAME, que veio em 2022, e, novamente, nós tivemos o protagonismo da Rede Cegonha. Então, esse é o histórico das portarias, né? Vocês podem consultá-las depois, quem está há pouco tempo, né? Atuando na rede materno-infantil, para conhecer essa trajetória. Mas a gente compilou aqui para que ficasse claro qual que foi esse caminho que foi se construindo ao decorrer desses anos. Então, hoje, atualmente, em 2024, nós tivemos o lançamento da Rede Aline, né? E a Rede Aline vem com esse nome como uma homenagem, né? Um tributo e também uma reflexão sobre o resultado da peregrinação de mulheres que não foram bem referenciadas, que não tiveram o seu acesso seguro para o cuidado de gestação, parto e puerpério. Então, a Aline é uma mulher negra, periférica, né, moradora de Belford Roxo, faleceu aos 28 anos durante uma gestação, né, teve a perda fetal, perdeu a sua vida, e o caso dela foi o primeiro caso que o Brasil foi penalizado por um comitê internacional pela morte materna e por violação dos direitos humanos da Aline Pimentel. Então, ela, por ser uma mulher negra, também nos joga, né, dá essa luz para a realidade do nosso cuidado com as nossas mulheres gestantes. E como a Ju também bem colocou no início, uma das metas da Rede Aline até 2027 é reduzir em 50% a morte materna em mulheres negras, porque mulheres negras morrem mais, mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, mulheres negras são mais negligenciadas no cuidado, sim, tanto no pré-natal quanto no trabalho de parto, e essa reflexão, isso tudo vem sendo trazido nessa nova portaria, né? Então, antes mesmo do Brasil ser condenado, né, através do Comitê Internacional, já havia a publicação da Rede Cegonha. A Aline Pimentel faleceu em 2002, né? A Rede Cegonha veio em 2011. Então, já se tinha esse estudo e esse movimento para lançar uma rede que viesse para estruturar o cuidado em rede. E não só o nome traz, né? A Rede Aline, toda a portaria vem pautando a importância de todos os serviços trabalharem em rede. E é o que a gente vai explicar um pouquinho aqui nos componentes para que fique mais claro, né? É importante que nós, enquanto profissionais da atenção primária, do serviço intermediário, do serviço de alta complexidade, entenda que essa paciente ela não está passando só por esse cuidado. Ela vai ir para algum lugar depois e ela vai voltar para a gente depois em algum momento, principalmente falando da atenção primária, né, da longitudinalidade. Então, a gente precisa ter a clareza do quanto é importante cada profissional que está inserido no cuidado materno-infantil entender que ela não pode peregrinar. A Rede Aline vem com esse slogan, né, que é o cuidado materno-infantil pelo fim da peregrinação da gestante, porque é essa peregrinação que resulta em mortalidade materna e neonatal. Então, aqui estão as duas portarias, tá? Quem quiser colocar aí o QR Code, quem ainda não acessou, para quem está tendo contato agora, né? A gente vem falando da Rede Aline desde o mês passado, para nós é um assunto diário, mas para quem está aí nas regionais, em outros serviços de saúde, que lida com outros 1000 assuntos, né? Durante o dia, essas são as duas portarias, tá? Vocês podem escanear o QR Code e tê-las salvas.
Então, os objetivos estratégicos, né, da Rede Aline. O objetivo principal da rede é que até 2026, 30 milhões de mulheres sejam beneficiadas pela rede, né? 30 milhões de mulheres no Brasil passem por algum cuidado relacionado à Rede Aline. Então, um dos objetivos estratégicos principais é a distribuição mais equitativa dos recursos para reduzir as desigualdades regionais e raciais. Não preciso dizer, né? Nós temos muitos Brasis dentro do nosso país. Dentro de Santa Catarina, como a Fran bem colocou, nós temos regiões com particularidades muito específicas. Cada região tem uma necessidade diferente. Tem regiões que têm serviço não sobrando, mas tem serviços adequados, outras não têm nenhum serviço. Então, a rede traz um pouco esse olhar para os vazios assistenciais que tem nas macro-regiões, onde está faltando. Muitas vezes tem o serviço, mas ele ainda não é suficiente, então isso também significa um vazio assistencial, né? 2, o incremento nos valores de exame de pré-natal e leito de alto risco intermediário, enfrentando gargalos históricos, garantindo cuidado progressivo com incentivo ao método canguru. 3, a maior integração entre os serviços para o fim da peregrinação da gestante e qualificação da regulação pelo SAMU 192. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente nos componentes, mas quem já leu a portaria, já se aproximou, sabe que essa é uma proposta que tenha, né, o profissional obstetra no SAMU para regular esse caso, para que essa mulher não peregrine, como eu venho falando, para que ela seja encaminhada e referenciada para um serviço que seja apto para esse atendimento. E que ela não seja encaminhada para um serviço que não vai cobrir aquilo que ela precisa naquele momento. Então, para isso, a gente precisa de um entendimento de rede, né? Então, a atenção primária, o serviço especializado e a atenção hospitalar, todas alinhadas com a regulação também, né? A infraestrutura e expansão do serviço de saúde para assistência da gestante ao bebê, baseada no novo PAC. Então, aqui estão os componentes da Rede Aline, né? Como eu venho falando, desde o pré-natal até o puerpério, né? A gente sabe que a mortalidade materna ela se caracteriza até o 42º dia ali, após o nascimento da criança. Então, a gente não abandona, né? Esse ciclo não acaba. A gente precisa pensar como que essa gestante vai fazer, se é um alto risco, para onde que ela vai retornar, quem que é o responsável por esse cuidado, se é a atenção primária, ela foi para alto risco, ela continua sendo também da atenção primária. Então, aqui tem alguns componentes do que faz parte desse ciclo, né? O que está envolvido nesse cuidado. Então, pré-natal, parto e nascimento, puerpério e saúde da criança, o sistema logístico, o sistema de apoio e o sistema de governança, que é onde a gente também vai falar nos grupos condutores sobre os incentivos, a qualificação, como que vai ser organizada essa rede. Então, mais detalhadamente, cada um dos componentes, né? Para o pré-natal, 3 vezes mais recursos para os exames de pré-natal, o ambulatório de gestação e puerpério de alto risco, mais 3 exames obrigatórios no pré-natal, que é o teste de HTLV, teste rápido de hepatite B e hepatite C, o acesso mais amplo e rápido ao teste de gravidez, parto e nascimento, mais 30% de incentivo para centro de parto normal, a ampliação de leitos de UTI com foco no cuidado materno, mais 30% para leitos de alto risco, o aumento na habilitação regional de leitos para gestantes de alto risco. No que se refere, então, à saúde da criança, né? O ambulatório de segmento dos egressos de UTI, o aumento no valor da diária de leitos e valorização do método canguru, a casa de gestante, bebê e puérpera, e o recurso inédito de autossuficiência dos bancos de leite. A respeito do transporte, então, né? O recurso para ambulâncias para atender emergência obstétrica e neonatal e a equipe especializada, um obstetra, né, responsável por essa comunicação presente na regulação, né, do SAMU.
e o incentivo de qualificação da rede, que é o financiamento por nascido vivo, por local de residência e município de atendimento, para que o gestor, onde aquela criança reside, possa também receber esse incentivo para pensar em estratégias de qualificação desse cuidado. Então, continuando aqui, eu sou Márcia. Então, aqui são as fases, né, que a portaria traz para a gente para operacionalizar, para implementar de fato essa rede. Lembrando que a gente já tem uma rede em andamento e a gente vai ter que fazer essa organização, né, da nova rede que veio da portaria através de 3 fases. Então, eu vou dar ênfase à fase 1, que é essa fase que a gente se encontra, mas eu vou comentar sobre a fase 2 e a fase 3. A fase 1 da operacionalização, então, ela é a parte que a gente institui os grupos condutores, faz uma análise de situação de saúde, vê o perfil epidemiológico e a capacidade instalada, que foi o que a Fran trouxe antes ali para a gente. Vê onde estão esses vazios assistenciais para poder fazer o planejamento em macro-região. Depois eu volto nela. A fase 2, então, é a contratualização dos pontos de atenção. Então, sem fazer a fase 1, a gente não consegue ir para a fase 2, porque a gente precisa conhecer a macro, saber o que precisa, né, de necessidade, saber o que se tem de serviços já atuando para poder fazer a contratualização de novos pontos da rede. As contratualizações que a gente já tem, né, de habilitação, então, elas seguem o que já tem habilitado, que já está funcionando, habilitado, eles seguem, e a gente está esperando ainda vir para essa fase 2 um manual, uma cartilha que vai vir explicando, né, ou com novos parâmetros, ou complementando os parâmetros que vieram só alguns na portaria, vai vir um checklist para as habilitações. Então, a gente ainda não tem, a gente está esperando para poder ir para essa fase 2, além de se organizar na fase 1, a gente precisa desses manuais que ainda não vieram. Na fase 3, que vai ser a de monitoramento, então, essa fase de monitoramento, ela vai ser para acompanhar metas e indicadores que a gente vai monitorar nas macro-regiões, e tem que também esperar vir o que vai vir de indicador para a gente monitorar. A gente tem alguns que a gente já pode utilizar indicadores antigos, claro, de mortalidade e outros, mas vamos ver o que vem para a gente, para de fato a gente monitorar. Então, indo aqui para a fase 1, que essa é a primeira fase, é a que a gente se encontra, né, que é a instituição do grupo condutor estadual, para depois a gente conseguir apoiar e fazer os grupos condutores macro-regionais, porque quando a gente for fazer o planejamento, né, a gente vai ter que olhar para essa macro, qual a necessidade, até para poder ver o que eu tenho de capacidade instalada, o que eu tenho de perfil epidemiológico, levantar a situação de saúde né, dessa população, para a gente poder fazer o planejamento e aí sim, em macro, poder fazer a atualização dos PAR. Então, trazendo aqui mais um pouquinho da fase 1, ela está bem descrita aqui, a gente compilou, né? Mas ela está bem descrita no artigo 8 lá da rede. A fase 1, então, repetindo, é a fase de montar esses grupos condutores, né? O estadual e os macro-regionais. O tópico 1 que ele traz ali é incentivar a construção da rede, e é onde a gente tem que envolver gestores, profissionais e os usuários. Na fase 2, dentro dessa etapa, a gente analisa a situação de saúde das mulheres, crianças e famílias, e depois daí, com isso, já parte para a elaboração do PAR, incluindo atribuições, responsabilidades, todo o aporte que a gente vai precisar de recurso necessário de todas as esferas. Na parte 4 desse artigo, então, a gente estimula a instituição do Fórum Perinatal, com finalidade de construção de espaços coletivos plurais, heterogêneos e múltiplos para a participação cidadã. E também, bem importante trazer junto, né, tem que fomentar a atuação do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, trazer e aproximar
o comitê estadual e tanto os macros regionais que a gente tiver e reativar, para poder estar junto nessa fase 1 com os grupos condutores. Então, mediante isso, a gente, enquanto Estado, né, e área técnica, se organizando para começar, né, a reativar um grupo estadual. Tivemos ali a deliberação 378, que foi, né, deliberada agora em CIB há uma semana, 2, onde a gente já estipulou a quantitativo que vai ter dos membros desse grupo condutor estadual, onde a gente vai ter um membro aqui da diretoria, um membro da GERAN, que a gente precisa, né, da regulação, 2 da DIV por conta da vigilância, um da SUI, que é da urgência e emergência, um membro do Conselho Estadual de Saúde, 2 membros da Gerência de Atenção de Promoção e Prevenção à Saúde, um membro da especializada, um da GEPLAN, porque impacta em todo esse planejamento, e das GERSAs e macros nós teremos 8, né? 4 para as GERSAs, para as regiões de saúde, e mais 4 das representantes de macros, que vão ser representantes já de grupos condutores também. E 3 representantes do COSENS. Então, aqui, atrelado a isso, né, e a gente estava esperando, a gente estava em atualização da nossa linha de cuidado materno-infantil, a gente quis esperar as portarias para poder adequar, né? O que é uma linha de cuidado? Então, a linha de cuidado, ela é o trajeto que esse paciente vai fazer dentro da rede. Então, o que é, né, a rede de atenção à saúde, o que é de competência da atenção primária, o que é de rede que é de competência da secundária, o que é de competência da terciária e como elas se conversam, como essa gestante, essa puérpera, essa criança, essa mulher vai fazer, vai andar, vai circular dentro da rede. Então, aqui dentro a gente trouxe, né, e está finalizando para os componentes da rede, a gente trouxe, então, iguais aos que tem nas portarias. Vem ali dizendo pré-natal de baixo risco, né, de risco habitual, aonde é feito, como que a gente encaminha, referência contra referência. Depois vem a atenção especializada, vem ali a terciária com os leitos obstétricos e os de atenção para alto risco. Vem a parte também da atenção ao RN, né? O que você faz na primeira consulta, as consultas subsequentes. Vem trazendo também os comitês, e aí vem trazendo em especial o CEPOMIF, que é o nosso de prevenção à mortalidade materna, infantil e fetal, e os indicadores que hoje estão preconizados. E a gente trouxe também e produziu em anexo um modelo de plano de parto e o documento de estratificação de risco gestacional, trouxe ele compilado, também ali dentro da linha. Aqui a nossa equipe, nossos contatos, depois a gente pode colocar ali no chat também. E a gente está aberta a perguntas. Obrigada, meninas. Começando aqui, assim como a gente tinha combinado inicialmente, esse é o momento da gente ir para o chat, ver quais dúvidas o pessoal tem, se querem compartilhar alguma experiência também. Gostei muito dos mapas, eu acho que a gente conseguiu, a partir deles, ter uma noção mais visual, né, do acesso. E importante, né, a partir disso, a gente pensar já em ferramentas, né, para criar acesso ao atendimento. Vamos lá, pessoal, indo um pouquinho aqui para o chat, começando nas dúvidas. Aqui. Uma pergunta da APS Regional Araranguá. A Tiane perguntou se vocês poderiam repetir se na Macro Sul tem ambulatório de alto risco. Na Macro Sul, a gente tem ambulatório nas 3 regiões. No Extremo Sul, Laguna e Carbonífera. Os 3 hospitais realizam atendimento de ambulatório para gestação de alto risco. Perfeito. A Aline Pereira
perguntou se tem alguma previsão de reunião com as macro-regionais para começar a organização. Eu acho que agora, conforme a gente já se organizou e já teve a deliberação para decidir os membros, que a gente não quer atropelar, né? A gente quer fazer, seguir ali como a portaria nos traz as fases, para a gente não precisar ir e voltar e fazer retrabalho, né? Até porque ainda está faltando instrumentos para a gente. Mas a gente veio já a deliberação com os membros, a gente já preparou um forms que a gente já comentou semana passada, a gente teve uma reunião já com as GERSAs para explicar, né? Com as regiões de saúde, com as gerências. Dia 23, né? Isso, foi dia 23. E aí a gente já fez um forms, tá? Para disparar, para ver primeiro os interesses, porque primeiro a gente tem que montar o grupo condutor estadual. Esse é que vai conduzir, né? Grupo condutor. Então, ele é que vai estar conduzindo também os das macros. Mas as macros, elas já podem começar a ir se apropriando e vendo quem são, se tem comitês já ativo, buscando essas parcerias, vendo quem ali tem potência para poder fazer parte, né? Porque nesse primeiro momento vai ser muito articular os grupos condutores. Mas a gente vai estar disparando, acredito que ou amanhã ou no início da semana que vem, a gente já vai estar disparando para ver os interesses, para ver os representantes das macros e das regiões, e também vai em ofício circular para aqueles outros membros ali que são, COSEMES, Conselho Estadual de Saúde e os demais, vai ir através de ofício para eles darem a indicação. A gente tendo todos esses nomes, a gente já vai oficializar e vai já marcar a primeira reunião para a gente estar... Porque é cascateando, né? A gente vai primeiro montar o estadual para se fortalecer, para poder ir fazendo das macros, poder auxiliar também eles, para depois ir. Não tem problema de ter um regional, de ter grupo condutor ali municipal. A portaria, ela não diz que não pode, né? Ela só diz que tem que ter ali o estadual e o macro. Então, é esses que a gente vai começar, para poder ver os dados epidemiológicos, fazer esse levantamento de diagnóstico situacional, porque para a parte de habilitação, a gente vai precisar ver se tem necessidade ou não. Não adianta a gente deferir e depois não ter número de população adequada, não ter nascidos vivos adequado, não ter a necessidade. Então, a gente vai precisar se organizar primeiro. Até porque a ideia é que a gente, através do grupo condutor estadual, junto com os grupos condutores nas regiões, a gente sente por macro e comece a analisar o que a gente já viu, o que existe de capacidade instalada, o que a gente tem de serviço, quais deles estão fragilizados e precisam ser fortalecidos e quais os novos possíveis pontos de atenção, né? Até porque esse ponto de atenção tem que ser estratégico, ele não pode só ser por um interesse de um gestor ou por interesse de uma região específica, de um município específico. Ele tem que ser estratégico para que não fique centralizado somente no local e os outros municípios fiquem desassistidos. Então, essa discussão ela tem que ser feita do grupo condutor estadual junto com as macro-regiões e suas regiões, né? Então, esse é o objetivo daqui para frente. A gente finalizando, nomeando os membros, porque a indicação de quem serão a gente já tem. Agora, das áreas, né? A gente precisa agora dos nomes, para sentarmos e instituirmos as reuniões periódicas, e através disso a gente conseguir ir macro por macro ao pouquinho, conforme o que for mais urgente, é claro, né? A gente vai priorizar as regiões em que a gente precisa agir urgentemente, para já começar a planejar. Claro, tinha o plano de ação regional que foi feito lá em 2012, 2013, lá na Rede Cegonha, que já foi atualizado quando veio a RAM em 2022, mas não ficaram vigentes porque a RAM acabou caindo, e com isso voltou a ficar vigente só o plano lá de 10 anos atrás. Então, agora a gente precisa buscar esse plano atualizado, os dados, né, e começar a planejar daqui para frente novos pontos de atenção. Por isso que é importante que cada região, né, já saiba quem são essas pessoas que têm essa expertise de fazer essa discussão, resgatar se já existia o grupo da Rede Cegonha, que a gente sabe que tem muitos grupos pelo estado que ainda estavam ativos, mesmo que tenha tido todas essas transições de portarias. A gente sabe que tinham grupos ativos em discussão, né? Mas nesse momento é importante fazer esse resgate, e a região tem essa autonomia, né?
de ir se organizando e construindo com os seus, porque ninguém melhor do que a região para conhecer a sua realidade, né? Para que depois se tenha esse representante estadual que vai representar as macros, possa fazer essa comunicação. Então, a região ela tem essa autonomia de iniciar essas discussões. Com certeza. A Bárbara deu ali um spoiler na fala dela, e aí o pessoal já perguntou, a Luciana perguntou quando que vai estar disponível a nova linha de cuidado materno-infantil de Santa Catarina. Foi mencionado que está incluso o planejamento do parto, também está incluso o planejamento para amamentação e cuidado da alimentação natural do bebê? Como a Márcia havia falado inicialmente, a linha de cuidado traz informações sobre a rede de atenção à saúde materno-infantil. Então, a gente colocou as atribuições de cada ponto de atenção, quais são os serviços indispensáveis que cada ponto de atenção tem que ofertar, como eles se articulam. É diferente de uma diretriz clínica, de um protocolo clínico, onde se recomenda manejo, orientações ao paciente, diagnóstico e tratamento. A linha não contempla essa parte, tá? Em relação ao plano de parto, a gente coloca que é uma atribuição dos serviços que fazem pré-natal, tanto de risco habitual quanto de alto risco, propor um instrumento de plano de parto para gestante. Então, a gente apresenta um modelo. E também tem um instrumento de estratificação de risco, que é uma ação importante que seja feita de forma contínua. A gente tem um instrumento para isso. Não sei se foi claro e deu para entender. Da minha parte, sim, mas o pessoal ainda tem um tempinho. Pode, se tiver mais alguma dúvida, já mandar aí no chat, que a gente tem tempo ainda para tirar as dúvidas de todo mundo. A Juliana perguntou se na região da Foz, em específico ali em Balneário Camboriú, o hospital não é habilitado para alto risco? O Ruth Cardoso, que é o hospital que hoje faz parte do desenho da macro-região da Foz do Rio Itajaí, ele não é habilitado pelo Ministério da Saúde devido a algo que ficou faltando provavelmente na época que abriram as habilitações lá em 2012, 2013, né? Então, muitos hospitais não conseguiram se habilitar naquela época. Então, ele entrou no desenho como referência para alto risco através de uma deliberação da CIB que foi a deliberação 500 de 2014, em que vários hospitais se encaixaram nessa deliberação para poderem realizar esse atendimento para gestante, tanto para parto como para a realização das consultas ambulatoriais e exames, né? Então, ele não é habilitado pelo Ministério, mas ele faz parte do desenho, apesar de que já manifestou interesse em não fazer mais. Então, teremos que, nesse momento de análise, ver um novo ponto de atenção, né? A não ser que ele mude de ideia, mas nesse momento ele manifestou não querer mais ter referência, mas ele faz parte, sim, do desenho, mas não é habilitado pelo Ministério. Perfeito, obrigada, Márcia. Fran. Não, Márcia não, Fran. É muito mulher hoje. Eu olhei, não, mas a Márcia tá aqui na ponta. Já mudei. Ai. Pessoal, então, mais alguma dúvida? A gente sempre Quero tem aproveitar referente, Roberta, não te interrompendo, mas a gente às vezes já responde a dúvida antes, porque a gente está há um mês e meio praticamente respondendo as mesmas dúvidas, né? Então, a gente até criou um forms também para ser um FAQ, né? Assim, de perguntas que depois a gente vai deixar ali já as respostas, até para facilitar as principais dúvidas, porque elas são quase sempre as mesmas. O que a gente tem de retorno e de resposta é o que está na portaria. O que não contempla na portaria, por enquanto, a gente não tem. Mas uma dúvida recorrente que vem é referente às habilitações, né, Fran? E Bárbara, que a gente responde bastante, né? Quem já é habilitado pelo Ministério precisa reabilitar novamente? Então, essa aí é uma das campeãs, né? Então, quem já está habilitado, quem já está no desenho de rede, já está certinho, não precisa correr para se habilitar novamente, né? O Ministério ele vai ver através, né, da produção para fazer lá o pagamento do incentivo e tal, ele vai ver ali pela portaria, né, que houve aumento, e vai ver pela sua produção. Os serviços que eles já funcionam, mas não são habilitados, eles vão ter que aguardar, né? Provavelmente, se ele funciona, já está no desenho de rede, mas ainda não está habilitado
para o Ministério, está só com essas outras deliberações, a gente vai ter que aguardar, a gente provavelmente vai dar um parecer favorável, porque a gente não quer ficar desassistido, ele faz parte do desenho de rede, mas a gente vai ter que esperar para ver os parâmetros que vêm, que não adianta a gente, não sabe ainda no checklist o que ele vai ter que ter de fato todos os serviços. Alguns checklists já veio, tá? Ali na portaria, uma delas já trouxe em alguns serviços o que precisa, outros não veio, não trouxe. E os que não são habilitados e não estão no desenho da rede ainda, né, não fazem parte do desenho da rede, esses vão ter que aguardar vir a cartilha, porque a gente vai ter que discutir primeiro no grupo condutor, ver a real necessidade, para poder ver se a área, né, se vai dar o parecer favorável ou não. Se eu esqueci de alguma coisa, Fran? Eu só acho importante frisar, acho que é Tiane, né? E para outras pessoas também, a Juliana, que perguntou do hospital de Balneário Camboriú, que existe uma diferença entre a habilitação para referência hospitalar de alto risco, que é para o momento do parto, e a habilitação para ambulatório para gestação de alto risco, que agora virou para gestação e puerpério de alto risco. Nós não havíamos habilitação para ambulatório anteriormente, não havia um financiamento para esse ambulatório. A gente sempre teve a habilitação para referência hospitalar. Então, não necessariamente o ambulatório tem que estar ali dentro, não necessariamente quem não atendia, ou quem já tinha uma habilitação para referência, recebia para ser referência de alto risco e realizava o ambulatório também. Porém, agora vem essa possibilidade de habilitar para a gestação e puerpério de alto risco ou ambulatório, tá? Então, existe uma diferença entre eu ser habilitado como referência hospitalar para o parto e eu ser habilitado como referência para o ambulatório, tá? São situações diferentes. Que agora vem essa possibilidade de financiamento ambulatório que não existia antes. Perfeito. Eu acho que isso também já abrangeu uma dúvida que apareceu aqui da Tiane, já foi respondido. Seguimos, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem. Ainda temos alguns minutinhos. Quero aproveitar para lembrar, né, que para acessar essas webs gravadas, vocês podem acessar ali o STT, na aba Web Conferências, web gravadas, e filtrar por assunto, tipo, data também. Mas lembrando que todas as nossas atividades, principalmente as webs, elas são realizadas conforme demanda, né? Então, atende a demanda dos profissionais, né, que passam para a Secretaria da Saúde, e a gente elabora a nossa agenda de atividades em conjunto. Pessoal, nada aqui no meu chat eu consegui, ó, o pessoal está digitando. Eu acho, meninas, que eu vou passar para vocês para fazerem as considerações finais de vocês, se vocês quiserem fazer algum adendo, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. A gente colocou ali o Forms, então, para o pessoal. Depois a gente vai mandar por e-mail também, vai mandar nos nossos grupos que a gente tem com as coordenações, e daí pode ser disparado aos municípios, não tem problema. Para a gente começar a ir respondendo, né? Porque eu sei da ansiedade, né? Que o pessoal tem, a gente tem que montar a rede, né? A rede já está montada, a rede já está operando, a rede já está atuando, antes mesmo de ter rede cegonha já tinha rede, porque a gente trabalha em rede, né? Então agora a gente vai organizar essa rede para qualificar a assistência, para reduzir mortalidade materna, infantil, fetal. Então, a ideia é, né, se organizar enquanto rede e conhecer. Né? Eu acredito que vários que estão aqui, que assistiram, às vezes não conheciam a sua macro-região. Às vezes a gente quer organizar a nossa cidade, né, o nosso local, mas a gente vai ter que trabalhar em rede. Eu não consigo ter todos os serviços em todos os municípios. São 295 municípios. E não teria nem como, né, nem verbo, incentivo profissional. Então, é importante a gente conhecer sua região, sua macro, sabe, conhecer a realidade, a necessidade, o que já tem, o que funciona, para a gente poder qualificar. E aí, poder partir para a organização de rede. Mas ali está o Forms, então, para dúvida, e a gente vai respondendo por e-mail essas dúvidas. Então, é importante que o que vier de dúvida nova, que a gente também queira saber, a gente manda para o Ministério, a gente também pergunta para eles,
Eles também vão, em algum momento, fazer alguma só conosco, né? Já tiveram 2 atas, mas foram remarcadas e tal. Então, a gente também está aguardando o nosso momento de tirar as nossas dúvidas com eles, né? Então, a gente está esperando a qualquer momento vir novas portarias orientando. Não sei se as meninas querem colocar mais alguma coisa. Não, acho que só reiterar que a equipe está à disposição mesmo. Foi um prazer, né, estar aqui de novo no Telesaúde. É um canal importante para que a gente possa disseminar as informações. É simbólico também estarmos no mês de outubro aqui, finalizando o mês de outubro com essa tele, né, com essa web. E agradecer quem ficou até o final aí para acompanhar as informações, agradecer também as perguntas.